Evangelho de Lucas, capítulo 8. As muitas discípulas de Jesus. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ia com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. A parábola do semeador. Ora, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Perguntaram-lhe então seus discípulos o que significava essa parábola. Respondeu ele: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Pois esta a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. A parábola da luz manifesta. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Os fiéis formam a família de Jesus. Vieram, então, ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. A tempestade é neutralizada por Jesus. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes
passemos à outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este que até os ventos e a água manda lhe obedecem? A libertação de um endemoniado. Apontaram a terra dos Gerasenos, que está defronte da Galiléia. Logo que saltou em terra, saiu ao encontro um homem da cidade possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito do mundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os mandassem para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles, e lhe permitiu. E tendo os demônios saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Um homem geraseno se torna discípulo. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo, pelo que ele entrou no barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem haviam saído os demônios que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para a tua casa, conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Oh, glória! A súplica do dirigente da sinagoga. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-lhe as multidões. A cura de uma mulher no caminho. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: Quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: Alguém me tocou, pois eu percebi que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como fora imediatamente curada.
Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, Jairo, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, menina, levanta-te! E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. Jesus mandou que lhe desse de comer, e seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia sucedido. Este então, meu querido, meu amigo, minha amiga, lemos o Evangelho de Lucas no capítulo 8. Este é o canal O Sal da Terra, a luz do mundo. Você já é inscrito? Já se inscreveu? Se não, se inscreva. Se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative o sininho. Venha ser semeador da palavra do Senhor, venha ser semeador da palavra do Senhor, se inscrevendo, compartilhando. Deus te abençoe. Até a próxima.